vídeo do nosso queridíssimo Universo Z, até onde o Saitama chegaria em Dragon Ball, realisticamente falando. Nunca é realisticamente falando, o Universo Z se perra, mas isso é a nossa opinião e vamos seguindo, vamos seguindo. Eu gosto muito do One Punch Man, já vi bastante, eu estou nos capítulos atuais do mangá, então conheço bastante. Dragon Ball já sabem que eu não conheço tanto assim, mas bora descobrir que o Universo Z é especialista em Dragon Ball. Bora deixar aqui o like e vambora! Comparar Saitama com Goku ou qualquer personagem de Dragon Ball é uma discussão que parece nunca ter fim e a maioria dos fãs não vai nem conseguir começar essa discussão de forma realista. Até porque os poderes de luta de Dragon Ball eram muito confusos e agora são praticamente impossíveis. Já o anime e... Irmão, tu não conseguiu entender os poderes de Solo Leveling? Rapaz, eu acho difícil, que eu acho mais simples. Eu acho difícil entender os do One Punch Man, que é sempre tão aleatório, confuso e nada previsível, tipo o poder já que ele tem aquelas remakes de, por exemplo, a luta do Homem-Fênix contra o Imperador Criança. Aquela outra recebeu 3 remakes. Acabou? Não, Deus não gostou, vamos repetir. Deus não gostou, vamos repetir. Deus não gostou, vamos repetir. E sim, tem um Deus que muda essas paradas. É uma teoria, mas faz muito sentido na obra, então eu levo ela como canônica. E principalmente o mangá de One Punch Man traz... Basicamente explorando, também não vou deixar vocês ter o contexto. Quando um vilão perde, se Deus não gostou que ele perdesse, ele dá um remake e o vilão sempre fica mais forte. Sempre que tem essas revisões de lutas, que a luta é remodelada, o vilão sempre fica mais forte. A luta até pode manter-se com o mesmo resultado, mas o vilão sempre fica mais forte. E isso é muito interessante. Essa aí, ele perdeu uma vez o Fênix, deu um reset, voltou mais forte. Deu um reset e voltou mais forte. E ainda assim perdeu as 3 vezes. Mas foi uma luta absurda. Quem viu na época sabe a magnitude que aquilo foi. Tantas informações a respeito de dimensões, velocidade da luz, realmente fica muito difícil imaginar quão longe Saitama conseguiria chegar no universo de Dragon Ball, se ele seria inferior a muita gente ou superior a todo mundo, mas sempre tem alguém pra fazer a boa. Claro que eu sou suspeito pra falar, afinal, eu já sou conhecido dentro da comunidade de Dragon Ball e, em termos de números, o Universo Z atualmente é a comunidade mais relevante de Dragon Ball, pelo menos nesses tempos agora. Mas o que pouca gente sabe é que eu não tenho conhecimento apenas sobre Dragon Ball. Então a base deste vídeo provavelmente vai ser tão ampla que seria até difícil mensurar quanto tempo demoraria para reunir todas as informações e construir um argumento lógico, conciso, baseado apenas em fontes oficiais. Mas este vídeo... O problema de Dragon Ball é o seguinte, que é um universo escasso de se comparar com outros animes, porque é um nível de poder tão alto que é difícil comparar com outros animes. Quando chegas em Dragon Ball clássico já estão destruindo Lua, então fica difícil comparar com outros animes que são mais base, mais tranquilo. O vídeo vai ser baseado simplesmente em todo o mangá de Dragon Ball, do começo ao fim, todas as temporadas canônicas e também as temporadas e filmes canônicos de Dragon Ball. Já de One Punch Man, tanto as temporadas de anime canônicas quanto o mangá inteiro do início ao fim. Então, sem enrolação, quão longe realisticamente Saitama conseguiria chegar no universo de Dragon Ball. Bom, antes de começar o vídeo, já deixa o like porque fazer uma coisa assim dá bastante trabalho e seja muito bem-vindo ao Universo Z. Bom, assim como em Dragon Ball que temos o Goku criança, o Goku jovem, o Goku mid, o Goku do final do Z, o Goku do Daima, o Goku do Dragon Ball Super, em One Punch Man também temos diferentes fases do Saitama. Quando pegamos o começo, a primeira temporada, e vamos levando um pouco mais pra frente até chegar na batalha contra Boros, ou Boros, chame como você quiser, vou usar uma pronúncia provavelmente mais parecida com a japonesa, por incrível que pareça, naquele momento, Saitama ainda não tinha atingido nível sequer pra sair dos primeiros vilões, com suas demonstrações de poder não sendo nada demais. Na batalha contra o Lord Boros, por exemplo, o próprio mangá de One Punch Man dizia que Boros poderia destruir toda a superfície do planeta, no caso, o planeta Terra, o que, comparativamente falando, seria um feito menor do que o Mestre Kami destruindo a Lua em Dragon Ball clássico, por exemplo. E aquele simplesmente era o começo do Power Scaling de Dragon Ball. O Kamehameha do Kami, por exemplo, tinha 139 de poder de luta, bem baixo quando comparamos, por exemplo, o Goku que tinha mais de 8.000 quando começou a lutar contra Vegeta, desconsiderando Kaioken, e até ele contra Freeza que teria 150 milhões. Então, se Mestre Kami podia destruir a Lua com esse poder, o que poderia ser feito com 150 milhões? Vocês vão descobrir, mas essa fala do mangá, onde diz que destruiria a superfície do planeta, talvez, se analisarmos mais a fundo, pode não nos dar total noção de qual seria o poder dos dois. Ou seja, sabemos que Boros andava pelo universo, entediado, e que Saitama foi o oponente mais forte que ele encontrou. Sendo assim, ele já conhecia o seu poder e o que ele podia fazer, tendo possivelmente acessado um nível planetário. Mas quando falamos de nível planetário, devemos considerar que isso é muito amplo, afinal, há planetas muito maiores do que a Terra, e destruir a Terra em Dragon Ball não necessariamente seria um feito como nível planetário, tendo como base em Dragon Ball
Eu compreenderia se falasse isso de Plutão, que já foi planeta, mas já deixou de ser. Então, realmente entenderia. Mas, pô, como assim? Terra não é planeta? Terra é conhecida como um pequeno planeta, mas ainda assim um feito planetário abaixo da média de um planeta, digamos assim, para Dragon Ball. Além disso, outro fator interessante a se considerar é que no próprio arco do Lord Boros, Saitama é arremessado até a Lua e retorna à Terra em poucos segundos. A Lua está a 384 mil quilômetros da Terra. Se ele levou cerca de 3,3 segundos para voltar, sua velocidade seria algo em torno de 115 mil quilômetros por segundo, não por hora. Isso equivale a 38% da velocidade da luz, e ainda considerando que Saitama pegou um bom impulso, forçando os músculos e tudo mais. Mas será que esses níveis de destruição, como por exemplo, da superfície da Terra, quiçá planetário, seriam suficientes para ameaçar os personagens de Dragon Ball Z? Bom, existe um guia de Dragon Ball chamado Dragon Ball, o mangá lendário. Neste guia, rapaz, o cara vai pegar coisa da profundeza dos mangás para explicar os seus temas. Bom, interessante. Que vem de uma fonte oficial, aponta que seria necessário 10 mil de poder de luta para poder destruir um planeta em Dragon Ball. E mostra como exemplo o Rei Vegeta, que teria por volta desse poder mesmo. Porém, como dito, a Terra em Dragon Ball é considerada um pequeno planeta, e até um planeta sem valor. Até por isso o Bardock enviou Goku à Terra, já que sabia que Freeza não iria atrás desse planeta justamente por seu baixo valor. E até no próprio mangá, Code diz que a Terra era um pequeno planeta, o pai de Freeza. Beleza, mas será que então não esse feito do Saitama e até mesmo... uma teoria, lembrando que eu não sei nada de Dragon Ball, vamos aqui de teoria. Será que eles estavam a referir a condições do planeta e não o tamanho do planeta em si? Por exemplo, podem estar falando de minérios, civilização, valor econômico por causa da região. Tem vários fatores que podem influenciar o valor de algo. Então, será que não estava a se referir em si o tamanho, mas sim a outras paradas? Pode ser, né? Já que, por exemplo, perto da Terra não tem nenhum... Fingindo que a Terra normal seja igual à Terra do Dragon Ball, não tem nenhum planeta próximo que tenha vida. Então é tranquilo imaginar que ela tem um valor baixo econômico por causa de falta de regionabilidade. Eu sou ruim em palavras, foi mal. Mas acho que isso faz sentido. Seria comparável a um personagem de 10 mil de poder de luta, como por exemplo o Rei Vegeta, ou até em uma escala um pouco aproximada, o nível do Kuririn, outro careca da saga Namekusei. Bom, na verdade não é bem assim, e nem precisamos ir tão longe para descobrir que essa escala dos 10 mil provavelmente se refere a um grande planeta. Afinal, considerando o Sol do nosso sistema solar, que não é o único sistema, Júpiter, o maior planeta, poderia conter aproximadamente 1.321 terras dentro dele, além de ter 318 vezes a massa da Terra. Então destruir a Terra seria um feito muito menor do que um feito planetário de um nível maior. Então vamos pegar como base outro personagem. A Terra é média. Há planetas maiores e há planetas muito menores, mas a Terra poderia ser, louco, Portugal mencionado, foda. O Rei Demônio Piccolo Daimao, que tinha, à época, 260 de poder de luta. Em determinado momento do mangá, Piccolo Daimao faz um anúncio que iria destruir 1,43 avos da Terra por ano, e de acordo com ele mesmo, o número correspondia à região que ele poderia destruir em um piscar de olhos, que provavelmente já é mais do que o nível de destruir uma camada superficial da Terra, e se ele se concentrasse de verdade, talvez pudesse destruir. Mas também depende do que a pessoa esteja imaginando quando for superfície da Terra. É superfície quanto? Que área? É que é muito redundante, quer dizer, é pouca explicação, porque, rapaz, isso aí parece um saco quando tá tirando. Por que eu tô falando de depilado? Enfim, onde é que eu tava mesmo? A amplitude da Terra quando é minimamente atacada. Nós não sabemos números, é muito difícil colocar uma suposição de algo que é colocado com nível de poder se não tem dados concretos. Estás analisando dados concretos com suposições do que achas que possa ser isso. Muito mais com todo o seu poder e toda a sua força naquele ataque, mesmo que pudesse sacrificá-lo de alguma forma. Esse feito, por exemplo, que ele poderia fazer em um piscar de olhos, é semelhante ao feito do Mestre Kami de destruir a Lua, por exemplo, porque ele falou que iria destruir 1,43 avos, e a Terra tem 49 vezes o tamanho da Lua, sendo algo bem próximo. Porém, sabemos que o Piccolo Daimao era bem mais forte que o Mestre Kami, aproximando praticamente o dobro do poder, mas não é porque dobrou que ele teria o potencial. E tu acha que a pessoa faz fazer esses cálculos na época? Dragon Ball foi feito em que época? Que ano? Aí eu admito, eu tava sendo burro pra desgraça. Eu tava pensando, quando é que descobriu o tamanho da Lua? Será que nessa altura ainda não tinha informação disso? E aí eu tava fazendo suposições que não tinha informação na época? Mas não, né, pô? Acho que o Dragon Ball tinha sido inventado que ainda não tinha sido inventado em 825 depois de Cristo.
Rapaz. Pô, essa informação é bem conhecida, ok. Não sei se o Akira Toriyama, quando tava fazendo a obra, levou isso em conta, mas, rapaz, bizarro. Eu até tinha pego quando é que Dragon Ball terminou, o clássico terminou. Sei que o clássico e o Z no mangá é tudo junto, não tem nenhuma separação. Mas eu queria saber, né? Olha Naruto, que é assim. Se alguém souber de Dragon Ball, responda pra mim. Enfim, deve ser só um erro de continuidade do nosso queridíssimo Akira Toriyama. Potencial de destruição o dobro, na verdade, seria bem mais. Não devemos nos confundir. Mas bom, então quanto o Piccolo Daimao conseguiria destruir? De acordo com o próprio mangá, em uma fala do próprio Piccolo Daimao, o Rei Demônio afirma que se estivesse entediado, destruiria todo o mundo. Ou seja, provavelmente Piccolo, ainda na escala dos 290 de poder de luta, e também dá pra vá por outro motivo. Vamos lá por outra estética aqui. Esse cara aqui não pegou uma fita métrica e ficou contando quanto é que ele já destruiu da Terra. Por isso ele não sabe em quantidade o tamanho do estrago que ele fez. Não faz sentido ele saber o número disso. É bizarro. Tu imagina quanto é que demoraria para contar o quão grande é a Terra. 43% nada. 43 avos da Terra. Tu imagina quão difícil é calcular isso? Uma pessoa, um ser vivo, vai lá contar 1, 2, 3, 4, até chegar ao outro lado. Rapaz, é muito difícil. Piccolo, ainda na escala dos 290 de poder de luta, poderia, com até talvez um esforço, destruir todo o planeta Terra, sem precisar dos tais 10.000 que poderiam ser necessários, por exemplo, para Júpiter. Ok, então agora que temos uma base, comparando um feito de Dragon Ball clássico com aquela luta do Saitama contra Lord Boros, e a velocidade. Vimos aqui que Saitama, naquele movimento, teria cerca de 38% a velocidade da luz, feito que mas ele superou isso na luta contra o Garou, certeza. Também já era superado em Dragon Ball clássico, quando Goku, por exemplo, se moveu mais rápido que o Solar Flare, que é uma técnica que literalmente usa a luz, ou seja, mais rápido do que a luz. Mas isso não quer dizer necessariamente que o Saitama daquele momento perderia para Piccolo Daimao, afinal o Saitama cresce na batalha e pode ir se tornando mais forte. Mas eu sei que vocês não estão aqui para ver Saitama versus Piccolo Daimao, então vamos ao que interessa, comparar com o Goku. O Goku mesmo, que lutou contra o Piccolo Daimao e venceu, no começo da saga dos Saiyajins tinha 416 de poder de luta, mas sabemos que, em Dragon Ball, os personagens podem aumentar seus poderes de acordo com suas técnicas. O Kamehameha do Goku, por exemplo, tinha 910 de poder de luta. E mas isso também, pô. O Saitama usa muito uma técnica chamada roteiro, uma técnica muito usada na escritura que, pô, é bizarro como ela usa pra ganhar as suas batalhas. Já usa muito essa técnica. O Kamehameha normal, não necessariamente Goku fazendo toda a sua força. E com esses números... Também usa outra, chamada comédia. Essa técnica não é boa demais. O Saitama usa direto. Estou pegando como base o Goku jovem do Dragon Ball clássico, beleza? Da luta contra Piccolo Jr., que, apesar de não ser o Piccolo Daimao, dizia que tinha multiplicado muito seu poder, mas quando comparamos o poder de luta, podemos ver que não é realmente uma multiplicação de tantas vezes, pelo menos não por enquanto. E o próprio Daisenshu diz que esse Kamehameha do Goku seria capaz de destruir a Lua, e parece que sempre foi tratado em Dragon Ball como se aquele feito do Mestre Kami de destruir a Lua tivesse sido talvez demais para o momento, talvez até mesmo incoerente, mas é evidente que o Goku poderia fazer isso facilmente com este Kamehameha. Isso considerando um Kamehameha normal, como eu já falei. Então, talvez Goku provavelmente poderia danificar muito um pequeno planeta ou até mesmo destruí-lo se o atacasse com todo o seu poder, como por exemplo um planeta anão como Plutão, que apesar de ter 5,4 vezes menos diâmetro que a Terra, no quesito volume mesmo, é 150 vezes menor e na massa 457 vezes menor que a massa da Terra. Rapaz, e a título de curiosidade, Plutão tem 6% a gravidade da Terra, ou seja, se você pesa 70 kg na Terra, em Plutão você pesaria 4,2 kg. Só lá mesmo pra você não ser considerado um gordola que tá assistindo o vídeo. Que isso? Desnecessário isso daí. De anime. E nesse mesmo guia, o Super Legendary Manga, que tinha exagerado a destruição de um poder de luta, já dizia que o Kamehameha do Goku poderia destruir planetas. Mas como esse guia não tá aparecendo tão coerente, mesmo sendo de fontes oficiais, não vamos considerar tanto. Mas em si, esses feitos, tanto em questão de destruição quanto em questão de velocidade, já são superiores à da luta de Saitama contra Boros, por exemplo, de acordo com feitos. E se quisermos forçar um pouco, podemos pegar, por exemplo, o Vegeta da saga Saiyajin, que era um destruidor de planetas e os destruía com relativa facilidade. E só a velocidade de um ataque que sai da nave para destruir um planeta também já é absurda. Os mesmos ataques que os próprios personagens conseguem desviar com o próprio corpo, tendo também gigante velocidade corporal. Vegeta provavelmente poderia até mesmo destruir uma estrela anã. Mas beleza, vimos que o Saitama, pelo menos do começo, talvez poderia sair do Dragon Ball clássico, mas teria severas dificuldades no Dragon Ball Z. Mas avançando um pouco no anime, ou até saindo dele, adiantando pro mangá, já temos um Saitama muito, mas muito mais forte. É só pegar como base, por exemplo, o Garou
Garou no modo de medo cósmico, que é basicamente um estado que acontece quando o Garou recebe uma espécie de poder de um deus, uma entidade misteriosa no universo de One Punch Man. Ele ganha controle sobre energia cósmica, podendo manipular radiação, gravidade e o espaço-tempo. Ele fica tão forte que consegue copiar os movimentos de Saitama e até lutar contra ele por um tempo, tendo agora já muito mais capacidade, podendo viajar no mínimo na velocidade da luz, lançar ataques nucleares e manipular a realidade ao seu redor. Ele se torna um dos personagens mais fortes da série, mas só de existir no mundo, ele já tava quebrando o planeta Terra. Só a radiação que ele emitia já era complicado pro sistema terrestre. Ainda não é páreo pra Saitama, que continua muito superior a ele. Nessa própria batalha no mangá, dá pra ver que Saitama e Garou Cósmico estão afastando e talvez até destruindo estrelas. E com esse poder, com certeza poderiam destruir o planeta, tanto é que eles são afastados do planeta pelo herói número 1 Blast, pra não acabar com o planeta. E nessa luta, os poderes só escalonam e até tem uma espécie de gráfico que compara o quanto o Garou está chegando perto de Saitama e Saitama vai evoluindo cada vez mais. E é essa habilidade da super evolução que vai ajudar bastante Saitama aqui neste vídeo. Neste momento, inclusive, Saitama chutou com facilidade uma esfera de hiperespaço, até conseguindo interagir com esse hiperespaço. E, pra quem não está muito familiarizado com o termo, hiperespaço... Não vai ser calculado isso não, vai? Geralmente é utilizado para descrever algo que foge da nossa terceira dimensão, porque temos largura, altura e profundidade, as 3 dimensões, e o que seria fora, por exemplo, uma 4ª dimensão ou mais, seria uma hiperdimensão. Algumas teorias, como por exemplo a teoria das cordas, sugerem até 11 dimensões, com o objetivo de explicar a física quântica, a gravidade, mas vamos limitar aqui ao no mínimo 4 dimensões, podendo ou não considerar que o tempo seria a 4ª dimensão, sendo talvez indiretamente um ataque de manipulação temporal, coisa que também já vimos em Dragon Ball. E um personagem que ajuda a entender um pouco desse conceito é o Empty Void, e o Garou, assim como o Void, é como se fosse um deus quadridimensional, e até as figuras são representadas no mangá. Então, o mangá não demonstra que o tempo seria a 4ª dimensão, e sim, mais uma dimensão que também teria, possivelmente, um espaço temporal, coisa que não aparece em Dragon Ball, e não é claro se os personagens de Dragon Ball seriam capazes de lidar com isso. Na própria batalha do Garou, no modo de medo... O Saitama consegue tancar isso com tranquilidade, inclusive agarra a lâmina dele com o dedo. Cósmico contra o Saitama, Garou coloca em uma espécie de conjunto de portais quadridimensionais, e Saitama conseguiu desviar facilmente deles com uma velocidade que, dependendo do cálculo, vai de milhares a bilhões de vezes maior que a da luz. Inclusive, o Garou nesse modo tem uma habilidade que copia poderes, e ele começa a copiar o poder do Saitama, mas como o Saitama vai evoluindo no decorrer da batalha, ele vai superando cada vez seus próprios limites, mostrando que mesmo que Garou copiasse sua habilidade daquele momento, se restringia à sua habilidade daquele momento, e ele poderia, um segundo depois, superar muito a sua habilidade anterior, sua velocidade, sua força e tudo mais, chegando em um nível de destruição e velocidade universal ou maior. Ele chega a usar um ataque que é um soco, porque as habilidades do Saitama são socos, geralmente, mas... Sim, soco, gabçada no máximo. Não lembro mais nada. Não se restringe a um simples soco. É um soco chamado Zero Punch, uma habilidade que volta no tempo, e com esse soco, ele volta no tempo a um ponto em que ele derrota o Garou antes mesmo da luta começar. E esse Zero E aquilo foi absurdo. Pena que ela perdeu todas as memórias, mas muito maneiro. Punch é considerado um ataque de velocidade incomensurável. Isso não quer dizer necessariamente que a velocidade do Saitama seja incomensurável, mas que nessa habilidade, após ser bastante pressionado, ele pode chegar a usar esse poder. Mas como vimos em Dragon Ball, Goku, por exemplo, de Dragon Ball Super, tinha a habilidade de quebrar essas manipulações temporais, como fez com o Hit, que parava totalmente o tempo, e o Goku... Pô, mas ela não parou, ela voltou, é diferente. Consegui, inclusive, prever que ele iria fazer isso e reagir antes mesmo dele fazer. Então, o Saitama, neste momento, teria um poder de, no mínimo, destruição de vários sistemas solares ao universal. Então, vamos começar a introduzir Saitama aqui pra Dragon Ball Z, já que já vimos que, pelo menos nos feitos, ele já conseguiu se superar bastante. Em Dragon Ball Z, em dado momento, na saga Freeza, foi dito que Freeza poderia destruir o universo. Mas, quando analisamos isso a fundo, naquele momento, parecia que o universo de Dragon Ball não estava plenamente desenvolvido e o autor não tinha muita noção do que ele faria por ali. Em quesito feitos, Freeza destruiu um planeta, ainda cansado, após perder para Goku, que criou uma explosão suficiente para destruir um sistema solar. E com o avançado anime, dá pra ver que personagens mais fortes que Freeza não teriam a capacidade também de destruir o universo. Cell, por exemplo, de acordo com o próprio mangá, poderia destruir um sistema solar, mas o anime dá a entender que ele poderia até ir além quando o Piccolo diz que o universo inteiro estava tremendo com a batalha de Cell contra Gohan. Mas isso não quer dizer necessariamente que o Cell poderia destruir todo o universo, mas sim que poderia
poderia fazê-lo completo tremer. E quando chegamos em personagens mais fortes, E como, não por faz o exemplo, menor sentido isso. Se o universo tá tremendo, a Terra ia ser colapsada. o Majin Buu, ou Já- até ei. a versão com mais agregações de poder, e não vou entrar aqui na discussão dos Majin Buus, mas vamos tomar como base o Buhan, que é o Majin Buu com o Gohan absorvido. Em dado momento, ele ameaça destruir universos, lançando dimensões alternativas. Então não seria apenas um universo, mas universos, incluindo outras dimensões e linhas do tempo, como ele mesmo Rapaz, ameaça fazer. Mas isso é não isso? seria apenas uma habilidade exclusiva do Majin Buu ou uma técnica. Na verdade, não. O Vegito, por exemplo, diz pra usar esse ataque nele, mostrando que o Vegito poderia tanto sobreviver a isso, porque sabemos que o Vegito é bem superior ao Buhan, quanto também insinuando que o Majin Buu poderia utilizar isso como um ataque, e não só uma espécie de trapaço ou algo assim. No quesito velocidade, como já vimos, a velocidade da luz já parte ali de Dragon Ball clássico, mas assim como Saitama superou em muito a velocidade da luz, os personagens mais fortes de Dragon Ball também já superaram essa barreira há muito tempo, sendo até difícil de Sim. medir a comparação de Saitama e sua velocidade com demais personagens. Mas no quesito Verdade. destruição, Saitama chegou a um nível de vários sistemas solares até o nível universal, e mesmo se considerarmos Saitama atual, não temos Não, calmou. Entre sistema solar e universo tem uma distância zona, irmão. Pode pegar muita coisa. Eu sei que a pesquisa é burra, mas o resultado é interessante. Sim, existem estruturas no universo que são maiores que uma galáxia. Há estruturas maiores conhecidas, inclusive, como muralhas cósmicas e super aglomerados de galáxias. São formas de galáxias interligadas. São conjuntos de galáxias, como um aglomerado. Sabes, o Cardume, que são vários peixes? É tipo isso, só com galáxias. Daria para interpretar melhor, já que tem vários aglomerados de galáxias dentro do universo. É uma escala muito absurda, que estamos desconsiderando falando assim. Enfim, bora seguir. É que parece que temos um salto de... A pessoa está engatinhando e depois já está correndo à velocidade da luz. É um salto gigantesco. Tem uns passinhos entre essas coisas, irmão. Pode usar esse número já aí. Porque o Saitama não demonstrou nada universal. Ele demonstrou alguma coisa. Sistema solar para cima. grandes acréscimos nesses feitos, apenas uma solidificação desse poder. Já o Buhan poderia não só destruir o universo, como universos e dimensões alternativas, sendo Vegito, por exemplo, um personagem que, de acordo com os próprios feitos de Dragon Ball e One Punch Man, estaria além de Saitama, mostrando que o Saitama, pelo menos no mangá de One Punch Man atual, podendo mudar, ainda não teria ultrapassado este momento de Dragon Ball Z, não precisando chegar em Dragon Ball Super, por exemplo, nessa conversa. Mas devemos considerar que Saitama é um personagem projetado para ser forte apesar de tudo, como se tudo ele pudesse superar. Então, caso ele lutasse com um personagem de Dragon Ball, que decidiria o vencedor seria o roteiro. Mas ao mesmo tempo, com essa habilidade do Saitama, não seria impossível. Não necessariamente, porque claramente o roteiro vai ser importante independente da forma que for escrito, mas temos aqui uma parada que tem que ser levada em conta, que é, se o personagem for muito mais forte que o Saitama morre logo do cara, simples assim. Foi isso mesmo que que a obra mostrou com o Garou. Se o Saitama não se conseguir adaptar a tempo, ele sofre dano. O Garou conseguiu dar dano no Saitama. Foi o primeiro personagem a fazer isso com o Saitama. Então, sim, é possível ferir o Saitama. Só precisa ter um abismo de diferença para ele conseguir se ferir. É isso. Que ele se adaptasse. E você deve estar pensando, ué, mas e aquele soco de velocidade incomensurável do Saitama, o Zero Punch? Bom, vimos que Saitama não pode utilizar isso 100% do tempo. Ele foi pressionado e, como seu último recurso, quando foi elevado ao seu máximo daquele momento, utilizou esse ataque. Mas mesmo que a luta tecnicamente tenha sido anulada, porque foi retornada para antes de começar, na prática, em alguma realidade, aquilo aconteceu. E no próprio Dragon Ball já é demonstrado que Goku pôde prever contra Hit seu ataque de manipulação temporal antes mesmo que ele fizesse. E como o Vegito é mas depois de ver o golpe sendo feito, não foi logo primeiro, foi? muito superior intelectualmente e mentalmente, tanto a Vegeta quanto a Goku, não é impossível que ele pudesse reagir até a isso, mas claro, quem decide no final quem ganha sempre vai ser o roteiro. Comenta aí embaixo sua opinião, não esqueça de deixar o like também, é muito importante, independente se você concorda ou não. Já que estamos falando de Dragon Ball Z, eu só lutou contra o Hito no Super, então eu conseguiria derrotar os personagens de Dragon Ball Z, certo? Enfim. Lembrando que eu não sou o dono da verdade, muita coisa pode ser acrescentada e essa é uma discussão em aberto. Isso é mais uma... E é isso que nós estamos fazendo aqui, contemplando e acrescentando na discussão. Eu também não sou o dono da verdade, eu gosto de discordar e conversar sobre a obra. É isso, se quiser ver mais obras deste tipo, te recomendo este vídeo aqui, que eu discordei muito do Sukuna, meu amigo, eu discordei, mas... Enfim, veste de Sukuna, depois eu mostro outro. Enfim, espero que tenham curtido, valeu, falei, fui. Tchau, tchau.